Nós iremos falar sobre oração. Muito falado no nosso meio, praticamente o crente já nasce orando. No primeiro dia de a pessoa se converter, já vem orar, chega e já faz a oração do arrependimento ali, né? Muito comentado, muito falado no nosso meio, mas eu sinto que é pouco praticado. Existe até um teólogo liberal aí, muito conhecido, já morreu, e ele diz que não vê mais significado na oração. Ele, muito ortodoxo, racional demais, ele diz assim: se Deus decretou tudo, fez todo o seu decreto e providencia tudo para o ser humano, para que orar? Aí ele diz que, devido ao seu nível de entendimento da obra de Deus e da sua providência, não é válido orar mais. Essa afirmação, irmãos, ela é totalmente enganosa. Pois o relacionamento de Deus, ele, em todos os aspectos, em todos os momentos do nosso relacionamento com Deus, ele se dá por meio da oração. É por meio da oração que a gente conhece Deus, é por meio da oração que a gente conhece a revelação de Deus, e é por meio da oração que a gente aprende a orar. É só olhar para as orações de Paulo. Nós olhamos para Paulo orando e aprendemos a viver e a orar. Existem duas correntes teológicas hoje também, que diz assim. A primeira diz o seguinte: olha, quanto mais tu ora, quanto mais tu busca na madrugada, quanto mais tu se derrama, que tu é aquele crente fervoroso, que tu bota o joelho no chão, mais tu vai ter poder. E quanto mais você tem esse poder, você vai orando, e vai pedindo, e vai batendo, e Jesus vai olhar para você, se quebra o coração e muda a história por causa de você. Essa corrente teológica diz que quanto mais você pede, quanto mais você tem persuasão, você chega ao ponto de flexionar Deus, de quebrar Deus, de colocar Deus de joelho perante a sua vontade, ao ponto dele mudar a história que ele planejou antes de tudo. O melhor que ele viu para você, Deus vai mudar por causa da sua vontade. Essa corrente diz. Nesta corrente, Deus se dobra à vontade do homem. Esse Deus, ele não pode tudo, não sabe de tudo. Ele não sabe o que é melhor para mim. Por outro lado, tem uma corrente que diz assim: Deus decretou tudo. Está tudo pronto, tudo feito. Deus é inflexível às nossas orações. Ele não liga para mim. Ele não se importa conosco. Deus está distante. Nessa corrente, Deus está tão longe que ele faz a humanidade e deixa ela viver ao seu próprio prazer, segundo a sua própria vontade. Esses dias, irmãos, nessas teologias que diz que o coração do Deus é mudado, os seus desígnios é mudado, não tem razão na nossa regra de fé e prática, na Bíblia. É um equívoco pensar que Deus não muda o curso da história, que Deus muda o curso da história para abençoar alguém. Também, irmãos, é um erro pensar, que Deus muda a história, e é um erro pensar que Deus é inflexível, porque é a oração, o canal que Deus usa para abençoar o crente. Sproul diz que quando Deus decidiu e decretou toda a sua obra, no momento do decreto, ele fez a oração como sendo o canal, é o instrumento que ele vai usar para abençoar o crente. Então, quando você se propõe a orar, Deus já está pronto do céu para te entregar o que é bom para você. Nós não pensamos, teólogos ortodoxos, reformados, crentes, não pensamos que Deus vai mudar o fluxo da história por você, não é isso. Mas quando você ora, o momento da oração vai mudar você e vai fazer com que Deus te dê aquilo que você merece. Na verdade, aquilo que você precisa. E nem sempre, irmãos, o que precisamos é o que queremos. Nem sempre.
Deus derrama a sua bênção sobre a igreja, sobre os crentes, e muda o crente. Eu não oro para mudar meu Deus. Você não ora para mudar o seu Deus. Nós oramos para que Ele nos mude, irmãos, e nos conforme à vontade dEle, para que eu fique alinhado à sua vontade e aos seus desígnios. É por isso que nós iremos meditar hoje no Salmo 4, irmãos. Salmo de Davi. Clamar a Deus durante a angústia. Clamar a Deus durante a angústia. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai o vosso travesseiro, consultai no vosso travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Oremos, irmãos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, da leitura da tua santa palavra, Deus. Ó Pai, dizer, Pai, que nós estamos com o coração aqui pronto, ó Pai, para aprender de ti, Deus. Fala aos nossos corações, ó Pai, segundo a tua vontade, e nos abençoa, Deus, conforme a tua vontade. Em nome do teu Filho Jesus, Deus. Amém. Irmãos, o salmista Davi, nós já comentamos, o pastor já falou, Aldrin já falou também aqui. A gente tem falado que o salmista Davi, ele escreve poesias, escreve salmos, não só eles, mas os salmistas que escreveram esses livros, essas poesias. Isso foi há muito tempo atrás, 10 séculos atrás. E fica difícil a gente conseguir contextualizar esse momento. São apenas sinais que o salmista deixa, que a gente consegue captar. Tentar assim, a gente sabe que foi Davi, o texto diz que foi Davi, então no período de Davi a gente consegue ver a circunstância desenhada pelo Salmo. Então não é fácil e duraria muito tempo aqui a gente explicar à igreja qual o contexto desse Salmo. Mas fato é que Davi escreve o Salmo num contexto de escassez. Há um problema no reino. Fica claro isso quando Davi trata de sua angústia, trata de justiça social. No verso 1 ele fala que está angustiado, ele fala das acusações dos homens, ele fala dos ataques à fé, verso 3, das perturbações, no verso 4, da luta pela prática da justiça, no verso 5, e da necessidade de confiar em Deus. Mas lá no finalzinho, lá no verso 7, quando o salmista Davi diz assim, olha, Deus, a alegria que o Senhor me deu é maior do que todo cereal. Nós entendemos que o contexto é de sequidão. O contexto é de escassez de alimento e de perturbação no reino. Quem sabe até revolta. Quem sabe até revolta. Revolta social, motins contra o próprio rei. Nós percebemos aqui neste salmo que esses homens que Davi fala no verso 2, podem ser homens de dentro do reino, como podem ser homens dos povos vizinhos.
Davi aqui ele vai tratar de algumas coisas que é propício a quem está dentro da casa de Israel, como quem está fora também. Percebemos que é normal também Davi citar essas angústias e falar das suas dores, porque todo governante, mesmo sendo governante escolhido por Deus, ele sofre angústias e tribulações. E isso nos aproxima de Davi. Porque, pensamos, se Davi, que foi o rei escolhido por Deus, está governando sobre a liderança de Deus, com a ajuda dos profetas e sacerdotes que estão ali, todo mundo num sentimento de adoração e de fazer aquele reinado crescer. Se Davi sofre a angústia e coloca em vários salmos essa angústia que ele sofre, imagina a gente, irmãos, que nem rei somos. O único governo que a gente tem é a nossa casa. Né? Mas, mesmo não sendo rei, mesmo não tendo um povo a alimentar, um povo grande, né? O meu é um pouquinho grande, mas o povo de Israel era muito grande, mas mesmo não tendo esse povo para alimentar, você tem as dificuldades da sua vida diária. Você tem suas angústias, você luta para praticar a justiça. Você tem ataques, você sofre ataques, sofre mentira de povos que quebram o mandamento, levantando falso contra você. Por isso, irmãos, entendemos que este salmo, escrito em profunda angústia, ou depois de ter passado essa profunda angústia, Davi escreve e manda ser cantado para que console o povo. E é isso que eu quero, uma das mensagens, uma das frases que eu quero que fique no seu coração. Na caminhada para o lar eterno, você precisa de consolo. Você precisa orar para que busque consolo. Você precisa ler para que busque esse consolo. É só de Deus que você vai ter. E aí Davi, diante dessa angústia, dessa escassez, desse problema todo, ele propõe uma solução. E propõe uma postura. A solução está no verso 1. Verso 1 e no verso 3. Ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Lá embaixo, no verso 3, a parte B, ele diz: o Senhor me ouve quando clamo. E estudando esse texto, irmãos, eu lembrei do texto passado. O último ponto era clamar a Deus. E nós vemos que quando o povo de Deus está em profunda angústia, orar quando está tudo bem, irmãos, na hora do parabéns é muito bom, é legal. Mas se você precisa orar quando você está angustiado, quando você sofre ataque, quando você está perturbado, e aí você vai sentir um renovo de Deus, um refrigério. E só sabe isso, irmãos, quem ora. Só sabe o que é oração quem ora, quem medita, quem busca. E aqui eu não quero dizer a você que você vai ter que orar a noite toda, de madrugada, você ora do jeito que você bem entender. Mas é importante que você ore ao nosso Pai, crendo e confiando, irmãos. Como o salmista confiou, que no dia da angústia dele, o Deus que traz justiça, ouviu o clamor e aliviou as suas dores. E a postura que Davi diz é que a gente tem que se manter firme. Diante de uma sociedade que sofre com escassez de alimento, é natural, irmãos, que o crente se sinta abalado. Diante de um emprego que não é tão estável, diante de uma condição social que não é tão boa, que falta o alimento, que falta o emprego, que falta a saúde, é natural que a gente sinta angústia e se sinta só. E quando a gente se sente só, tem um hino que diz muito isso, mas a Bíblia diz antes do hino que quando se sinta só, quando você precisar orar, entra dentro do quarto, crente. Fala com teu Deus sozinho. Fecha a porta, que Ele vai te responder, irmãos. E vai trazer o socorro para ti. Davi diz assim, a postura que você tem que ter, a solução é o seguinte: você tem que clamar. Clama a Deus. Clama a Deus que vai passar. Mas clama a Deus confiando. Não clama desesperado, como se não houvesse o teu Criador.
Não clama para qualquer um, não clama para o teu vizinho, nem para aquela amiga que você tem que não guarda muito segredo. Clama ao Deus Criador, que é Ele que pode ouvir a tua oração. Mas o que mais me deixa aqui, irmãos, instigado nesse texto é que Davi termina, lá no finalzinho do texto ele diz assim: Deus é o Deus que destrói as obras más. Olha como é interessante o que Davi faz. No verso 2 ele faz uma pergunta: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Tornareis a minha glória em vexame. E amareis a vaidade, e buscareis a mentira. A pergunta que Davi faz. Esses homens, lembra que eu disse que independe de ser o povo de Israel ou o povo de fora. Mas aqueles homens ímpios, por que eu estou dizendo que é ímpio? Porque a palavra que vexame, ela vai tratar daquele que repudia, aquele que torna as coisas santas em reprováveis. Fazer aqui, quando Deus diz assim, ó, torna a minha glória em vexame, é dizer assim, você está tornando minha glória em mentira, está dizendo que o que eu fiz é errado. E também depende se é para Davi ou se é contra Deus. Porque se você peca contra Davi, contra o governante, você está pecando contra alguém que foi instituído pelo próprio Deus, é obra do Deus divino. Se você pega contra o seu irmão, você está pecando contra Deus. Você não peca, lembra do filho lá, o pródigo? Ele diz o quê? Pai, pequei contra os céus, perante ti. A nossa cosmovisão de pecado, às vezes a gente pensa, eu pequei contra o irmão Washington, eu errei contra o irmão Marco, meu Deus, eu pequei contra a Tatinha que está ali. Não, irmãos, você peca contra Deus. É contra Deus que a gente fere o mandamento, porque o mandamento é dele, é justo, é reto, permanece para sempre. Então você peca contra Deus perante o irmão. Então, quando você faz isso, quando você torna a verdade de Deus em mentira, e se aqui é Davi ou se é Deus, independe. Se você ama mais a vaidade, aqui o termo aqui em hebraico, irmãos, é o mesmo termo usado lá em Êxodo 20. Amar a Deus lá, essa questão da vaidade, você pode, quando diz assim, não terás outro Deus diante de mim, a raiz daquilo ali, a raiz que o salmista usa aqui. Entenda que eu não conheço muito bem hebraico, mas a correlação do texto que me deu foi Êxodo 20. E aí a gente pensa, irmãos, que quando o homem coloca a vaidade acima de tudo, e vaidade aqui, na verdade a tradução melhor seria coisas vãs, coisas que não merecem valor. Então, quando você coloca as coisas vaidosas, as coisas que não têm valor, aquilo que de fato não importa, quando você coloca coisas na frente de pessoas, porque eu não posso mexer nessa mesa, ele não pode pegar no microfone, eu não empresto a minha cadeira, no meu carro muito menos. Quando você coloca coisas na frente de pessoas, você está dando valor e você está amando mais a criatura do que aquilo que é de fato importante, que é o próprio Deus. Deus é que é importante na nossa vida, irmãos. E aí o Davi elabora dizendo que até quando você vai amar a vaidade? Até quando você vai pronunciar mentiras? Fala falso. E lá no fim ele diz, olha, esses homens, há muitos que dizem. Há muitos que dizem lá do verso 6, ele reporta ao verso 2. E há muitos que dizem assim, tá bom, Davi, quem nos fará conhecer o bem? Aí Davi para e diz assim, Senhor, traz teu rosto, traz a luz do teu rosto sobre nós. Irmãos, que lindo. Sabe por que isso é muito lindo? Porque quando Deus se levanta e traz o rosto dele para nós, irmãos, quando ele se faz presente, aqui, irmãos, me perdoem, mas eu tenho que falar. Está na minha mente, irmão, a língua grega aqui, crente. Porque quando Davi diz assim, traz a luz do teu rosto, a gente só consegue ver, irmãos, quem já estudou um pouquinho de medicina aí, aliás, de ciência, como é que a gente consegue ver as coisas, você vai ver que só conseguimos ver porque o nosso olho detecta a luz daquilo que estamos vendo. E quando Davi diz aqui que, Senhor, traz teu rosto, a luz do teu rosto sobre nós,
É porque Davi está dizendo assim, Senhor, eu só posso ver verdadeiramente as coisas como elas são, e só posso ver o caminho o qual devo seguir, só posso reconhecer quem sou se o Senhor estiver presente. E é aí que Deus destrói, irmãos, todas as obras. Porque o homem, quando ele consegue olhar a Deus e ver que Ele é o Criador, que Ele é o Supremo, que Ele é o provedor da humanidade, o homem vai olhar assim para Ele e vai dizer, eu não sou nada, Ele é tudo. Eu tenho que amar Ele. Ele nos atrai, irmãos, Ele nos arrasta para perto. Nos arrasta para perto. Você não queria estar, eu não queria estar perto dele, irmãos, mas a luz do Criador, ela nos constrange, nos puxa para Ele. É Deus poderoso, irmãos. É Deus poderoso. Deus poderoso. Davi diz, embora os homens produzam males, a luz do rosto de Deus sobre nós, com a sua presença, nos faz enxergar com clareza o caminho pelo qual devemos seguir. E ele diz que a alegria dele é melhor do que o cereal, o muito cereal. Então, durante essa oração de Davi, que Davi diz tudo isso, mudou o que, crente? O que é que mudou no reino? Lembra que o reino está com problema? Que o reino está com convulsão? Que Israel está meio tumultuado? Mudou o quê? Davi orou. Davi orou. A seca continua. Davi orou, a fome está lá, irmãos. Continua perturbação, continua acusação, continua morte. A Covid continua aí, crente. O desemprego assola os nossos corações. O homem continua sendo mau, os governantes continuam corruptos. Muda o quê, crente, quando a gente ora? A gente ora, a gente pede, quarta-feira vai ter culto de oração, a gente chora, Senhor, muda a nossa vida. Muda o quê, irmãos? O que é que mudou? Nós que mudamos, crente. Nós que aprendemos a entender quem é o Criador e dizer que, embora os homens sejam corruptos, embora a seca continue, há um Deus que coloca alegria em nós, que é maior do que o muito vinho e o muito cereal, varão. A nossa alegria, a nossa adoração, a nossa oração, ela não está fundamentada em coisas humanas. Mas a nossa fé, ela é incorruptível. É por isso que a palavra vexame aqui faz um link com Romanos 1,18. Que quando os homens mudaram a glória de Deus em coisas corruptíveis, a glória é incorruptível em coisas corruptíveis. E fizeram a verdade de Deus em mentira. E começaram a se amar. E começaram a se corromper. E viver sobre suas próprias vontades. O link é esse, irmãos, e Deus veio justamente para mudar essa situação do homem pecador. Embora o homem não saiba orar, ele nos ensina a orar. Você vai ver. Davi admoesta o homem dizendo, eu creio que ele está generalizando aqui. Ele diz assim, ó, não faça descaso com a lei de Deus. Não faça descaso. Como Paulo fala lá, tratando de impiedade, e aqui Davi vai falar sobre isso, ele vai tratar que Deus separa, distingue o piedoso. Paulo também diz isso, que a palavra lá usada para impiedade é assebeiam. Não preste atenção nisso não, crente. A palavra usada ali, irmãos, ela diz que é uma falta de respeito com o Criador, é uma falta de reverência. É quando o homem se recusa a dar honra a quem tem honra, a honra a quem é devido. Impiedade é isso, é você não cuidar das coisas santas. E Davi admoesta dizendo, olha, você tem, homem, você não pode fazer descaso do que é próprio de Deus. As coisas que são santas. Do próprio Deus, do próprio reino, irmãos. Entenda aqui, o Antigo Testamento está apontando para Cristo. Entenda aqui que reinado aqui é apontando para o reinado eterno. O reinado do próprio Deus em nós. O reino de Deus veio a nós. Lembre disso. E no Salmo, irmãos, Davi pergunta, até quando, homens?
tornarei minha glória em vexame. Transformando a glória de Deus incorruptível em um vexame, em um insulto, em uma reprovação, ignomia. Até quando vocês vão amar a vaidade? Até quando vocês vão buscar a mentira? Fica claro que Davi está ligando as três coisas com a lei de Deus. Não há como manter-se verdadeiro e ser injusto. Não há como manter-se justo e reprovar as coisas do justo, do Deus poderoso. Não há como, irmãos. E surge uma pergunta, pelo menos uma, no Salmo 4 de Davi. Passando por dificuldade no seu governo, Davi conseguiu ver Deus e vencer as dificuldades clamando ao Senhor durante a angústia. E a pergunta que surge é: como devemos proceder segundo a oração que Davi fez? Como devemos proceder segundo a oração que Davi fez? Eu tenho 3 respostas no texto para isso. Como devemos proceder segundo a oração que Davi fez? A primeira, irmãos, nós devemos ser piedosos. Porque o Senhor faz diferença entre o piedoso e o ímpio. Deus faz distinção. Deus não olha para você que cuida das coisas santas, você que ora, você que cuida das coisas de Deus, que cuida da lei do Senhor e da revelação que foi dada. Você cuidar aqui, irmãos, não é guardar bem direitinho ao ponto de não abrir, não. É você que é atento às coisas de Deus. Você está ligado. Você é um crente que está prestando atenção. Então, Deus faz essa distinção. Só me perdi aqui nas folhinhas. E essa piedade, essa devoção, irmãos, que Deus diz aqui, o salmista diz que o homem piedoso, ele é o distinto para Deus. Essa piedade, esse amor, é amor que quando a gente compara ao impiedoso, do mesmo jeito que o impiedoso ele não tem cuidado, ele trata de todo jeito, ele não ora do jeito que é para orar, ele acha que Deus é que ele é dono de Deus, que ele bota Deus numa caixinha que não está nem aí para a Bíblia, não ora, não é justo, não vigia, fala impurezas. Deus diz que o piedoso é o contrário. E esse piedoso que Deus separa para ele e responde às suas angústias e alivia as suas dores no momento da angústia. A solução para esse homem piedoso é, com certeza, a resposta de Deus. Esse piedoso, irmãos, ele observa a lei, ele observa as coisas santas. Davi aqui nos traz esta lembrança, em meio à escassez, ele diz que o piedoso, no tempo da angústia, no tempo da sequidão, ele é alimentado, ele é aliviado. Ele é cuidado por Deus naquilo que ele necessita. Deus não dá de mais nem dá de menos, dá o que ele precisa, irmãos. Essa é a primeira coisa, é ser piedoso. Nós devemos ser piedosos. A segunda coisa, irmãos, é que nós devemos analisar o nosso coração e sossegar. Aí eu queria propor uma tradução para você para o termo irai-vos. O tradutor aqui traduziu muito bem o verso 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Eu queria propor para vocês, que é uma tradução possível, é que perturbem-se, mas não pequem. Tradução possível, que eu acho que é a mais coerente, irmãos. E consultar no travesseiro o vosso coração, irmãos. Olha, primeiro, tem gente que diz assim, esse crente é muito agoniado, olha como é que ele é, acelerado demais. Meu Deus, assim não dá. Tem gente que quando bate o carro, ele, meu Deus, aí chora, liga para a mãe, meu Deus, Senhor, faltou o dinheiro, irmão, o dinheiro não entrou na conta, mãe, o que é que eu vou fazer? A mãe disse, não, rapaz, tem um cartãozinho aqui, o IPK, fica tranquilo. Não, mãe, como é que eu vou pagar? Aí se perturbou.
mas livre a tua boca, irmãos, de pecar contra Deus. Porque geralmente a perturbação ela acompanha o pecado. E o que Davi está exortando a gente, encorajando aqui, irmãos, é assim, olha, você pode se perturbar, você pode se agoniar, varão, você pode se aperrear, se aperrei, mas não peque não. Não peque não, porque geralmente se aperreia, aí solta um palavrão, aí já diz que Deus não vou mais para a igreja, o pastor está lá, está na bênção, está lá, tem tudo, o irmão Norberto tem tudo, viaja, o irmão Marco, o irmão Clédes, só vive lá porque está bom, as coisas para ele está tudo bom, irmão. Agora o carro bate, falta o gás, os filhos não param quietos, na igreja girando, não vou mais, eu não quero, aí já pecou, varão. Então perturbar é normal, a gente está no mundo, pode pecar, perdão, pode se perturbar, pecar não, irmãos, pecar não. E quando a outra proposta que eu tenho para vocês é no verso 4 ainda, é consultar no travesseiro o vosso coração. Irmãos, aqui é lindo. Que aí eu só lembrei de um missionário nosso que estava lá, missionário presbiteriano, e ele falando lá num seminário que a gente assistiu, ele dizendo que nos maiores momentos de angústia que ele passou lá na África, ele orava para o coração e dizia: aquieta coração, eu tenho um Deus. E é mais ou menos isso que o salmista Davi está dizendo aqui, irmãos, que esse consultar, na verdade, no texto original, é profere a teu coração. Profere, na verdade, ao teu íntimo. É conversar com o coração, irmãos, é conversar com o seu íntimo. E tratar dele, das coisas que está te angustiando. Fale com você e fale com Deus sobre você, irmãos. E é mais... Eu fiquei encantado aqui quando o salmista Davi diz assim, sossegue, fique mudo, fique em silêncio. Crente tem a mania de contar a vida dele a todo mundo, até quem não vai resolver o seu problema, quem não vai resolver a sua dor, que a sua fratura está exposta, a sua ferida está exposta, aí você mostra para quem não vai te ajudar, quem não tem bálsamo, quem não tem água para lavar, você mostra, ele põe o dedo na tua ferida, tu fica doente, mas ainda fica com a ferida inflamada. E bota a culpa em quem? Em Deus. E o salmista Davi é tremendo aqui, irmãos. Tremendo, porque ele diz assim, olha, você se perturba, crente. Se perturba. Mas fala o teu coração e fica mudo. E a preciosidade de Davi é que ele bota uma pausa. Ele usa um termo técnico para pausar o salmo. Entra na minha mente agora aí, varão. Está lá Israel cantando esse salmo, irmãos. Está lá cantando o salmo na maior alegria. E está lá o mestre tocando. E Davi vai falando lá em hebraico, tal, aquela coisa toda. E quando diz fica mudo, é a pausa, irmãos, que Davi determinou para o mestre parar. Quem sabe, irmãos, essa pausa seja a pausa que você está precisando. Quem sabe essa não é a pausa que você está precisando para chorar. Em meio a tantas atividades que você tem no dia a dia. Quem sabe não é isso, irmãos, que você está precisando para esse silêncio, o momento de ficar calado para ouvir a voz de Deus. Quem sabe esse não é o momento que Deus está precisando para que você escute Ele. Chega de falar. Só escute a voz do Criador. É como se Davi dissesse assim, fala o teu coração, conversa com Ele e lembra a Ele que existe o Criador que governa tudo e toma conta de tudo, que não vai deixar você vacilar, que é só se manter firme,
Só meditar na lei do Senhor, que o teu pé não vacilará. Ele não vai deixar. Aí quando acontece isso, irmãos, pode vir angústia, pode vir medo, pode vir dor, pode vir fome, mas você vai ficar firme. Você vai ficar firme e vai sossegar. Ficar quietinho, esperando só a providência de Deus. Irmãos, não tem como não lembrar de Josafá. Fez de tudo, irmãos. Olhou, mandou mensageiro, correu atrás, aquele alvoroço no reino e o exército vindo diante dele. E ele disse, agora o que é que eu vou fazer? Não dá mais, não tem mais nada. Aí Deus disse, olha, relaxa, Josafá, relaxa. Eu que vou guerrear por vós. Acampa o povo lá. Bota todo mundo. Bota os levitas que vocês vão cantar só me vendo trabalhar, irmãos. Quando você se aquieta, isso não é teologia não, viu, irmãos? Isso é aprendizado. Quando a gente fica quieto, Deus trabalha, irmãos. Quando a gente fica quieto, Deus trabalha. Eu não sou muito de dar testemunho em mensagem, não. Porque eu acho que a mensagem, eu penso que a mensagem é palavra de Deus e a gente tem que falar só dela. Mas momentos que eu passei na minha vida, varão, e mulheres. Irmãos, eu fiz de tudo. Tudo que era possível aos olhos humanos. Corre para um lado, aí pegava empréstimo, fazia isso, me agoniava, e era POR, era hora extra, era tudo, irmãos. Corria e não tinha tempo para nada. Até que um dia, esse pastor que eu citei, amigo meu, ele ligou para mim, eu estava lá em Santa Cruz, irmãos, vendia roupa íntima. Estava lá dentro da loja, aí ele falou assim, varão, prega sexta-feira. Aí eu fiquei meio calado. Tu prega, crente? Aí eu, pastor, eu tô em Santa Cruz. Aí ele parou assim, meu irmão, o que é que você está fazendo com a sua vida? E aí eu penso, irmãos, que Deus usa essas pessoas, como Davi, para nos exortar. O que é que você está fazendo da sua vida? E aquele momento de silêncio, uma pausa, me fez pensar no meu porvir, nos meus filhos, na minha vida, na minha família, na igreja, em tudo, irmãos, que está dentro do reino. Lembra do cuidado que o piedoso tem com as coisas santas? O que é que a gente está fazendo, irmãos? A gente corre por coisas vãs. E termina querendo colocar elas no lugar de Deus. Conta para Deus o teu temor. Conta para Deus a tua dor. E a resposta dele, com certeza, irmãos, pode ser o que você não queria. Mas é o melhor para você. Amém, crente? Amém. Pode ser que não seja do jeito que você pensou. Mas é o melhor para você. Terceira coisa, irmãos, aqui que a terceira proposta que eu tenho aqui, pensando no Salmo de Davi, como devemos proceder segundo a oração de Davi, nós devemos ser piedosos, sim. Nós devemos analisar o nosso coração e sossegar. E nós devemos ser justos e confiantes em Deus. Está lá no verso 5. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ser justo é ser reto, praticar retidão. Desde as coisas mais simples às coisas complexas. Eu não vou tratar muito disso, porque já foi tratado em algumas mensagens aqui, como o crente deve proceder. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, que fique claro. Que ser justo não é buscar a justiça de Deus. Você não vai fazer o bem, você não vai praticar o bem para que o bem seja
trazido a você, para que Deus olhe para você, como o Janderson é bonzinho, vou salvar. Não é assim. Ser justo aqui, se você olhar para o texto, está lá no hebraico também, é que a origem da tua prática, a origem das tuas obras, ela tem origem no justo. Você só consegue praticar a justiça, e me desculpe quem crê diferente, mas o homem só consegue fazer o bem porque ele é direcionado por Deus. Portanto, o ímpio não faz o bem, irmãos. Ele faz porque a obra dele, embora o ímpio dê uma comida ali, dê um pratinho de comida ao mendigo, dê uma feirinha, ele faz isso para alimentar o seu Deus, a sua vaidade. É para mostrar que é bom. Mas o crente não. O crente, quando faz, e é para fazer assim, se está fazendo diferente, ora a Deus para Deus lhe mudar. Porque o crente, quando pratica a justiça, irmãos, é porque ele é impulsionado a praticar a justiça. Quando o crente acha uma mala com 50 mil reais dentro e ele devolve, não é porque ele é bonzinho, porque eu me converti e Deus me fez devolver. Não, ele devolve porque o Espírito Santo fica lá, ó, você vai devolver. E disse, mas Deus, eu estou precisando. Não, você vai devolver, porque é uma luta interna, irmão, no interior. E o Espírito Santo vai lhe impulsionando. Lembra de Hebreus? Que Cristo é o condutor, o energon, ele que energiza o universo, irmãos. Cristo e o Espírito Santo energizam o crente para fazer o bem. Porque se ele não energizar, irmão, a gente vai praticar obras más. Então Deus vai impulsionando a gente a viver. Vai impulsionando a gente a fazer o certo. Para ser justo, irmãos, devemos confiar em Deus. Sabe por quê? Porque eu não sei como é o teu emprego, mas no meu, ser justo não é muito fácil, não. E eu acredito que no de vocês também não. Então, praticar obras de justiça não é fácil na nossa sociedade, ela só quer ir para o canto errado, varão. A nossa sociedade só quer fazer o que é ruim. Ela só quer praticar o mal. E nós que fomos chamados das trevas para a luz, nós que somos povo santo, nós que temos agora um rei que domina sobre nós, nós precisamos ser ministros e sacerdotes, embaixadores desse reino, irmãos. Nós precisamos continuar fazendo a boa obra. Como você tem feito, creio. Lembra quando Paulo fala para os colossenses ali? Paulo diz assim, ó, Paulo era meio disso, né? Ele primeiro alisava, depois batia. Disse, olha, irmãos, eu sei que vocês são uma bênção, a igreja de vocês está crescendo em toda a Ásia, lá em Colossenses, lembra? Paulo, o que é que acontece ali? É que a igreja onde ela é plantada com vigor para crescer, porque o Deus que criou a igreja faz com que ela cresça. Às vezes nasce até sozinho, irmão. Quantos são os testemunhos aqui? A pessoa começou um culto de oração em casa, nasce uma igreja. Não é assim? Então, às vezes, até sozinho a igreja nasce. Por quê? Porque é Deus que vai capacitando e fazendo prosperar aquela obra. Do mesmo jeito é na tua vida, crente. Quando você começa, rapaz, como eu estou bem. Pensa como eu estou uma pessoa justa, viu? Eu não minto mais. Eu faço outros pecados, mas mentir, graças a Deus, não estou mentindo mais não. Então, quando você está fazendo isso, irmãos, é porque Deus está te capacitando a isso. Mas você só faz isso, amém. Quando você só faz isso porque você confia naquele Deus que escreveu aquele mandamento, que te deu a revelação, você olha para a revelação, escuta alguém expor sobre ela e diz, rapaz, essa tática desse Deus vai dar certo. Claro que atrás disso tudo tem porque ele te chamou, que ele te redimiu, que agora... Mas quando você olha e acredita no Deus, que confia que esse Deus é bom, aí pode vir fome, tribulação, angústia, pode vir tudo, pode vir Covid, pode vir desvio, o que quiser, irmãos. Pode o nosso time perder, a nossa namorada nos deixar, o mundo assolar, eu perder o emprego, não interessa o que vem, irmãos, eu vou continuar firme com Deus.
Quando a gente confia em Deus e decide a fazer a justiça, Deus toma conta da nossa vida. Ele toma direção. Imagina um rei, irmãos, caso de Davi, sofrendo acusações. Quem sabe até acusações de próprio desvio de alguma coisa lá de verba, com a sociedade em convulsão, até os seus próprios apoiadores, que Israel, não pense que Israel era assim, um reino do conto de fadas, era uma vez um reino, não, era um reino de fato, era uma civilização, com seus problemas. Tinha economia, tinha escola, tinha hospital, tinha tudo isso, irmãos, lá. Claro que quem provia, a maioria das coisas era o templo, era a partir do templo. Então, olha Israel, com todos os seus problemas, naquela época, 10 mil anos, 10 séculos atrás, de 2, né? 1, 2, 3 milênios. 3 milênios. 3 milênios atrás, irmãos. Se você olha para o Brasil hoje, você vai no sertão e vê uma dificuldade, os prefeitos lá, por mais que ele queira fazer, alguns, queira fazer o bem, não conseguem, dificuldade, não falta dinheiro para a merenda, falta dinheiro para aquilo, cheio de problema. Imagina Davi, 3 milênios atrás, com vários problemas, várias dificuldades, e o povo pedindo pão. Rei, cadê o pão? Cadê o pão? Estou aqui, estou com fome. Cadê, rei? E o rei, com todos esses seus problemas, olha para a situação e tem que dar justiça, irmãos. Tem que agir com equidade, tem que ser reto. Na hora de dividir, na hora de beneficiar uma família, agir com retidão. Olha Davi, conseguiu. Então, se Davi, com todos esses problemas, gerindo um povo há 3 milênios atrás, você consegue também, varão. Gerindo sua casa, no seu trabalho. Nós conseguimos ser retos. Basta querer, basta orar a Deus, ter o procedimento como Davi teve, de ser justo e confiar em Deus. Confiar que o chefe vai dizer assim, olha, eu preciso que tu dê uma desenrolada aqui. Aí diz, rapaz, eu vou confiar aqui no meu Deus, eu não vou fazer não. Fazer não. Aí, o chefe aí, fizesse, eu fiz aqui, do jeito certo aqui. Ó. Tu tá fora, não importa. Tô fora, não importa. Para mim, irmão, você pode dizer, não, mas para o irmão Jansen isso é fácil. É fácil, que ele é concursado, ele não sai. Depende, vice-crente. Depende. Quem coordena nossas vidas é Deus. Se Deus quiser, irmãos, tudo acontece. Se Ele não quiser, irmãos, nada acontece. Nada acontece. Então, se você se manter firme e confiar em Deus, fica frio, vai dar certo. Se confiar em Deus, irmãos, vai sair da situação difícil. Praticando a justiça, tendo retidão. Tenha confiança em Deus, pois Ele fará você chegar no objetivo. Lembra o que o pastor disse? Está lá o barco, está o mar, e Ele disse, você vai atravessar. Nós iremos chegar do outro lado. Chegou ou não, irmãos? Chegou ou não? É Ele que disse. O que podemos concluir disso tudo? Vemos aqui que Davi escreve um salmo lindo. E ele nos dá alguns procedimentos diante da pergunta como vencer as dificuldades da nossa vida e como é que Davi fez para vencer. E aí são 3 respostas. Nós devemos ser piedoso, nós devemos sossegar e nós devemos praticar a justiça. Então a conclusão sobre isso, irmãos, é que o autor do Salmo, Davi, com a crise social que assolava aquela nação, com os problemas que ele estava ali, ele diz, ele não faz igual ao teólogo deste século. Ele não diz assim, está tudo na mão de Deus, eu vou deixar para lá. Não. Davi não deixa para lá.
mesmo sabendo quem criou e quem governa tudo. Davi não faz isso, Davi vai orar. Não vale a pena largar de mão, irmãos. Não vale a pena abandonar. A tua única ferramenta é a oração. É o que você tem na mão, então usa. É orar. Ah, irmão Janderson, meu casamento está tão. Você tem a melhor ferramenta na mão, cara. É a oração. Irmão Janderson, o meu pai não muda. Ele é muito ruim para mim. É a oração. Até para aqueles irmãos que não encontro ninguém na minha vida, é a oração também. A oração resolve tudo, varão. Resolve tudo. Orar a Deus, sabendo que Ele faz diferença entre o piedoso, que em meio às perturbações devemos falar ao nosso coração e calar, e que devemos oferecer sacrifício de justiça, confiando em Deus. É isso que devemos fazer e o que concluímos. É possível passar por esse mundo, irmãos, protegido por Deus. E vendo que a riqueza maior que temos é a alegria que Ele colocou no nosso coração. É por isso que o ímpio, o impiedoso, olha para nós e diz: por que esse crente que não tem nada, vive uma vida sem dinheiro nenhum, não tem condição nenhuma, é tão feliz? E eu tenho dinheiro, um emprego bom e nem cantar eu quero. Esse crente é desafinado e canta. Por quê? É porque você tem alegria que flui do teu coração. Por isso que de noite você dorme com paz. Você tem uma paz que habita teu ser. Você tem alguém que você sabe que alguém vai lhe segurar. Você sabe que Deus vai lhe proteger. Por isso que você não se desespera, você não abandona a fé. Porque é Deus que te sustenta, Deus que vai te levar. Como Davi, vemos que Deus é melhor que tudo. E é Ele que nos carrega em segurança para o nosso lar eterno. Amém, queridos? Vamos orar novamente? Pai querido, eu queria te agradecer, Pai, nesse momento. Pai, porque tenho certeza que o Senhor consolou corações aqui essa noite, Deus. Pai, que em meio às dificuldades da nossa vida, Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos livra, Deus, a praticar tudo aquilo que nós fazemos de bom, Deus. Ó Pai, obrigado, ó Pai, porque esses irmãos escutaram a Tua palavra, Deus, e ajuda cada um aqui, Pai, a colocar no coração e praticar, Deus, o Teu bom conselho, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Deus, ajuda o pastor, Pai. Ajuda a mim, Deus, a praticar o Teu bom conselho. E faz Tua igreja sossegar, Deus, confiando no Senhor e caminhando para o lar eterno. Em nome de Jesus. Amém.